Amém. Você pode dar uma glória a Deus bem forte no seu lugar? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesse período que nós estamos vivendo que antecede o Natal. E é um período maravilhoso, porque o Natal, para nós que somos cristãos, é um tempo de festa, é um tempo de celebração. É um tempo que nós nos lembramos que em algum momento da história o Verbo se fez carne, assim como o pastor Marcos compartilhou aqui no momento da intercessão. E esse período que nós estamos vivendo, que antecede o Natal, é um período de expectativa. Algumas pessoas gostam de chamar esse tempo de advento, que significa espera, que significa expectativa, que significa anseio, que eles estão aguardando por alguma coisa. Mas antes de eu explicar um pouquinho mais sobre isso, eu preciso voltar um pouco antes e pensar junto com você por que esse tempo é esse tempo de expectativa e de espera. A nossa vida, ela é ditada muito pela nossa agenda. Então você tem compromissos no seu dia a dia. Você que trabalha tem que acordar num certo horário para ir para o seu trabalho. Depois tem o horário que você sai. Depois, dependendo do horário, no meio do dia você tem que buscar as crianças na escola ou levá-las para a escola. Se você estuda, faz algum curso, faculdade, escola, tem o tempo de provas, isso está lá na agenda. Se você trabalha e tem um período de férias, você está ansiando, na expectativa daquele período de férias. Então a sua vida, o seu ritmo de vida é ditado pela sua agenda. Se você tem uma agenda mais cheia, o seu ritmo de vida é o mais acelerado. Então, isso é normal, faz parte, são nossas responsabilidades. Nós precisamos arcar com isso e viver isso. Mas, na história, lá no 4º século, algumas pessoas se reuniram e falaram, olha, e se tiver uma outra agenda que ditasse um outro ritmo de vida? Porque nós temos as nossas agendas e por causa disso o nosso ritmo de vida, mas e se tivesse um outro tipo de agenda? Alguma outra coisa que nos dissesse como viver a vida e que ela nos ajudasse a olhar para a Bíblia e fazer com que essa história aqui, que às vezes parece tão distante, tão desconectada, tão antiga, se conectasse com a gente de novo. E se a gente passasse os nossos dias vivendo os nossos dias nessa terra, assumindo nossas responsabilidades, fazendo a nossa agenda, mas ao mesmo tempo a gente cumprisse também uma outra agenda, que quando a gente pudesse abrir a palavra e falasse, nossa, essa história tem a ver comigo. Porque existe uma história, uma narrativa acontecendo, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a gente. Quando a gente lê a história da Bíblia, a gente fica pensando, nossa, mas essas histórias são tão distantes, tão diferentes, tanta outra cultura, o que a minha história tem a ver com isso aqui? A sua história está conectada com essa grande história. Você pode chamar de narrativa cósmica, que começou lá em Gênesis, vai terminar em Apocalipse, e hoje nós estamos vivendo esse tempo entre, nesse tempo do meio aqui. E a gente acha que a nossa história não tem nada a ver com isso, mas Deus está controlando a história, está regendo a história, e a sua história tem tudo a ver com isso que está acontecendo. A sua história está conectada com essa grande história, mas por às vezes a gente está tão distante por causa da nossa vida corrida, a gente não repara. Então esse calendário que foi criado lá no ano 4, foi para que de alguma forma a gente olhasse para o tempo que nós estamos vivendo e olhasse para a história de Jesus, para as realidades que estão ali, para as verdades que estão ali, e a gente se conectasse um pouco mais com aquilo ali. É por isso que eles chamaram esse tempo de advento, que é um tempo onde eu e você criamos expectativas sobre alguma coisa. Antes de Jesus vir sobre essa terra, existia expectativa lá no povo de Israel. De quê? De um Messias que viria. Então eles passavam anos, décadas, séculos aguardando esse Messias. Eu e você não esperamos por esse Messias, ele já veio, ele já invadiu essa terra, ele se chama Jesus e ele nos trouxe a salvação. Então um dia em Belém, um bebê nasceu, que era essa luz invadindo as trevas. Então nós não ansiamos mais por isso, isso já aconteceu. Então esse período não é mais por ansiar pela vinda do Messias, mas é nos lembrar que ele já veio. É nos lembrar daquilo que já aconteceu, mas também esperar a sua segunda volta. Então esse tempo nós vivemos, que antecede o Natal, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, mas também é um período onde, além de celebrar e nos lembrar, nós estamos olhando lá para frente, na expectativa de algo que ainda vai acontecer. Então o meu convite para você essa noite é se lembrar do que aconteceu, mas também criar uma expectativa no seu coração, um anseio no seu coração por algo que ainda vai vir. E para isso eu gostaria que você abrisse exatamente na passagem que o pastor Marcos leu aqui, eu acho que ele nem sabia, mas é João, capítulo 1, no versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1.
apóstolo João está escrevendo seu evangelho, e ele começa o evangelho de uma forma muito curiosa, diferente dos outros evangelhos. Ele começa o seguinte: no princípio. Onde outro lugar a gente vê também começando assim, no princípio. Gênesis. Então o apóstolo João, ele intencionalmente está querendo linkar o evangelho dele com o início de todas as coisas, com o início da criação. Ele está dizendo, olha, no princípio, e aí o evangelho de João começa no princípio, em Gênesis começa no princípio, só que em Gênesis fala assim, no princípio Deus criou todas as coisas. Só que João, ele começa falando no princípio, mas ele fala assim, no princípio era aquele que é a palavra. Então João está nos convidando a dar um passo mais atrás do que Gênesis. Ele está dizendo, olha, lembra de Gênesis, onde tudo começou? Onde tudo foi criado? Eu quero agora te convidar e fazer um exercício com você para você dar um passo mais para trás. Antes de tudo que foi criado, antes de tudo existir, já tinha alguma coisa. Essa coisa é obviamente que é a palavra, ou o verbo, ou o logos. O que ele está dizendo é o seguinte, antes de toda a existência existir, já existia uma pessoa que existia continuamente sem início. Deu para entender? Ele está dizendo que antes de toda a criação que eu e você conhecemos, a palavra, o logos, o verbo, a palavra que ele usa aqui no original, ele existia continuamente sem início. É uma forma mais bonita de dizer que ele é infinito, que ele nunca se criou, ele sempre existiu. Aí você me pergunta, como isso é possível? A resposta que eu tenho para te dar é, não sei. Eu não faço ideia, porque a nossa mente finita, ela não tem a capacidade de conseguir imaginar o que é isso. Algo que é eterno, que nunca teve início, que sempre existiu. Ele está dizendo, a palavra era isso. A palavra estava lá, ela sempre esteve lá. Antes de tudo se iniciar, ela já existia. E quando ele usa esse termo logos, é proposital, porque ele está dizendo o seguinte, olha, o logos, e aí o público que estava ouvindo João, tinha dois públicos, os judeus e os gregos. Os gregos, eles conheciam essa palavra, porque dentro da filosofia grega, essa palavra é o grande raciocínio, o grande intelecto, a grande razão. Então quando João inicia e fala, no princípio existe a palavra, os gregos param, olham e falam, opa, eu sei do que você está falando, deixa eu prestar atenção um pouco mais aqui, porque eu entendo sobre o que você está falando. Eu quero saber o que você vai falar a partir de agora. E quando ele fala para os judeus também sabem o que é a palavra. Eles dizem que a palavra é a Torá, é as escrituras, é a palavra de Deus. Então eles estão dizendo, opa, João, os judeus no caso, né? João, eu entendi o que você está dizendo a palavra de Deus, aquela que é a verdade, a Torá. Então, vamos ver o que você vai falar a partir de agora. E ele continua dizendo, agora ainda no versículo 1, final do versículo 1, ele diz, ele estava com Deus e era Deus. João está dizendo o seguinte, esse logos, a palavra, ele não só tinha uma existência infinita e eterna, mas ele estava com Deus, não no sentido de ao lado de Deus, como se fosse uma companhia boa para Deus. Não, ele era alguém que tinha uma relação íntima com Deus, uma relação conjunta com Deus. Ele já está falando aqui sobre o que a gente depois define como trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então antes de tudo existir, já existia esse Deus que vivia numa comunidade, que ao mesmo tempo é um Deus, mas três pessoas. Aí você me pergunta, como que pode ser isso? Qual que é a resposta? Não sei. Eu não sei. A nossa mente ela não consegue imaginar essa natureza de Deus. Mas o que João está querendo definir aqui é que essa palavra, ela não é Deus Pai, ela é uma pessoa diferente, mas ela é Deus. Essa palavra, ele tem a mesma essência, a mesma natureza de quem Deus é, de quem o Deus Pai é. Isso é interessante, que você começa a imaginar que tipo de amor que levou Deus se encarnar e levou ele até ser crucificado. Imagina a palavra que é Jesus, que é o Filho, tendo essa comunhão íntima com o Pai, esse amor íntimo com o Pai, e foi esse amor que transbordou no coração de Deus, que fez com que ele decidisse virar homem e caminhar até aquela cruz para morrer por você. E ele continua no versículo 13 e diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito, nada do que existe teria sido feito. Agora, João, na sua descrição desse cenário, é um cenário cósmico, é um cenário magnífico, ele dá um passo além, e antes ele estava falando de antes da criação. Agora ele começa a falar da criação, ele começa a falar, olha, sabe tudo que você vê que existe? Sabe o Gênesis, a Apocalipse? Sabe toda a criação? A gente aqui hoje só existe porque foi feito por meio desse que é a palavra.
por intermédio dele. E ele usa: nada do que existe teria sido feito se não fosse por ele. Ele está dizendo: nem uma coisinha sequer teria vindo à existência se não fosse por ele. Quer dizer que através da palavra as coisas não só passaram a existir, mas elas tornaram existentes a partir do nada, porque ele é a fonte da existência. Ou seja, além dele ser a fonte para que tudo existisse, ele é a fonte que sustenta todas as coisas. Quer dizer que eu e você que estamos aqui hoje respirando, sonhando, planejando, tendo família, vivendo as nossas vidas, não estamos aqui só porque ele nos criou, mas porque ele mantém a gente existindo. Ele mantém a gente sendo sustentado sobre os ombros dele. Por quê? Porque ele tem graça e amor, pela misericórdia dele. Então o que João está criando aqui é algo genial. Primeiro ele está falando sobre essa palavra, esse verbo que é eterno, que não teve início, mas que ao mesmo tempo é relacional com Deus Pai, mas ele também é Deus, ou seja, ele é divino, e ele também criou, mas ele também sustenta tudo. E ele continua no versículo 4, diz: nele estava a vida. Quando João fala que ele estava a vida, nele estava a vida, ele era a vida, não é que a vida passou a existir sobre um determinado momento, ou ele tem a vida como um objeto, mas o João está dizendo aqui que ele é a própria vida. O que isso quer dizer para a gente? Que notícia que João está nos comunicando? Se você conhece a história, eu já falei aqui da criação, a gente sabe que Deus criou a humanidade a partir de Adão e Eva, e Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Chegou e falou assim: olha, vocês podem comer o que vocês quiserem, menos dessa árvore. Existe uma árvore aqui que vocês não podem comer, que é do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí Adão e Eva obedeceram direitinho, deu tudo certo, não foi? Quem dera, né? E um dia eles desobedeceram, eles comeram da árvore e eles morreram, caíram duros ali instantaneamente, sim ou não? Não. Então, o que quer dizer com essa morte que Deus falou para eles? Essa morte que Deus comunicou aconteceu em 3 aspectos. Primeiro, eles morreram espiritualmente, eles foram desconectados de Deus. Aquele relacionamento, aquela intimidade que eles tinham com Deus, eles não poderiam ter mais. A fonte de vida, a fonte de prazer, a fonte de satisfação, que é o próprio Deus, eles foram desconectados disso, desligados disso. Essa foi a primeira morte que eles tiveram, uma morte espiritual. A segunda morte é a morte física, porque eles não morreram ali instantaneamente, mas a partir daquele momento eles começaram a ter contagem regressiva, porque anos depois eles morreram. A cada dia que você acorda é um degrau que você desce para a sepultura. É uma triste notícia, mas é uma realidade, porque o pecado nos trouxe essa morte física, e a última e terceira morte que eles tiveram foi essa morte de destino final. Ou seja, eles não só se desconectaram com Deus nessa morte espiritual, eles não só agora tinham data marcada para morrer, mas eles viveriam uma morte eterna distantes de Deus. Esse cenário não é perturbador, desesperador? Isso foi o que aconteceu quando eles pecaram. Então quando João chega e fala assim, ele é a vida, ele está dizendo para a gente que Jesus, a palavra, aquele que é eterno, aquele que estava em comunhão com Deus e é Deus, ele é a solução para todos os nossos problemas. Ele é a resposta para todo o mal que o pecado causou. Ele é a vida que vai acabar com essa distância que nós temos de Deus, que vai acabar com essa morte física, porque ele vai nos ressuscitar e principalmente ele vai nos dar a vida eterna ao lado de Deus para sempre. Quando ele fala que ele é a vida, ele está dizendo, olha, a solução para o maior problema que a humanidade tem, que é o pecado, acabou, porque ele é a vida. Ele é a solução. E ele chega no final do versículo 4 e diz, e esta era a luz dos homens. Esta era a luz dos homens. Por que João traz isso aqui para a gente? Porque ele está dizendo, olha, você não consegue ver as trevas que você está até que apareça um facho de luz. Porque quando você está em trevas, você não vê nada, é tudo igual. Mas quando aparece uma luz que começa a iluminar as trevas, você começa a perceber, uau, eu não sabia que estava tão escuro assim. Eu não sabia que estava tão terrível a minha situação, tão bagunçada, tão desesperadora. Então quando João vira e fala, ele é a luz, ele é aquele que vai iluminar as trevas que você está, para você perceber que você estava mal, você só não sabia disso, que você estava em desespero.
Então a luz que expõe a realidade que nós estamos, as trevas que nós estamos, o pecado que nós estamos, é esse que é a palavra. E ele não é só a luz para expor a escuridão que a gente vivia, mas ele é a luz para guiar no caminho de solução. Ele é a luz que vai mostrar o quão mal você está, mas ele também é a luz que aponta para um caminho que é ele mesmo. Um caminho de vida, que é ele. Um caminho de solução, que é ele. Então João, ao mesmo tempo que fala da situação difícil, mas ele fala, olha, mas há esperança. Há esperança. E no versículo 5 ele diz, a luz, essa luz, brilha nas trevas. Essa luz, essa palavra, esse verbo, Jesus, brilha nas trevas. A expressão que ele usa aqui, nesse sentido de brilhar, é um brilho que uma vez que ele aconteceu, ele não para de brilhar. Ou seja, uma vez que ele se encarnou, naquele dia em Belém, ele iniciou o brilho sobre essa terra de trevas, ele nunca deixou de brilhar. Quer dizer que por toda a história da igreja ele continua brilhando, quer dizer que ele continua brilhando hoje aqui sobre a sua vida. Ele nunca deixou de brilhar. E ele finaliza esse versículo 5 de uma forma maravilhosa que diz, e as trevas não a derrotaram. Quer dizer que as trevas tentaram, que o diabo se levantou, que o inferno chegou com as suas legiões de demônios, mas não conseguiram vencer essa luz. Quer dizer que se a luz continua brilhando hoje, se o diabo se levantar contra a nossa vida, contra a igreja, ele não consegue derrotar. Ele não consegue. Não tem nada que pode vir contra nós, porque por mais que esse reino do inferno tente se levantar contra as nossas vidas, a luz já venceu sobre as trevas e continua vencendo continuamente sobre cada um de nós, porque as trevas não derrotaram. Quer dizer que pode vir perseguição contra a igreja? Pode vir, mas a luz continuará brilhando eternamente e não há nada que possa derrotar. E no versículo 6, João continua e agora ele começa a falar de uma outra história que parece diferente do que ele está contando até aqui. Até o versículo 5, João ele fez um cenário assim magnífico, surreal, que eu e você às vezes a gente não consegue compreender, que está muito fora da nossa realidade, muito, muito transcendente. Aí ele começa no versículo 6, diferente do que ele estava falando de antes da criação e depois da criação, agora ele está falando de quem foi criado. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Agora o apóstolo João, que não é esse João, aqui ele está falando de João Batista, ele começa a falar de como essa luz magnífica, que é a palavra, que é a vida, que existia antes da existência e sempre existiu, que tem amor, que é Deus, ele começou a invadir a história. Ele começou a entrar na humanidade, primeiro, através de um homem chamado João Batista. Por que o apóstolo João está falando isso aqui? Ele está querendo dizer que até o versículo 5 parecia uma história muito bonita, mas ele chega para a gente e fala, olha, essa história muito bonita não foi um mito, isso aconteceu na nossa realidade, no nosso tempo, nessa terra, através, primeiro, de um homem chamado João Batista. Então essa luz começou a interagir com a humanidade. E ele continua no versículo 7 e diz, ele veio como testemunha, falando de João Batista, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então a primeira coisa que nós vemos, a manifestação desse verbo, dessa carne, dessa luz, é através desse homem, João Batista, e ele mesmo não era a luz, ele apontava para a luz, ele era testemunha da luz. Então João Batista é esse homem que ele não teorizava, que ele não pensava, que ele não tinha um intelecto sobre a luz, ele vivia aquilo. Ele tinha um relacionamento com aquilo, e é por isso que ele testemunhava. E aí ele diz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ou seja, ele já está dizendo, a partir do testemunho dele, que vai vir uma luz, que vai invadir essa era, que vai invadir a nossa vida finita. E todo homem que crê, não importa a nação, não importa a língua, não importa a etnia, não importa a cultura, se ele crê, ele vai ser alcançado por essa luz. Ele vai ser transformado por essa luz. E no versículo 9 ele diz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ou seja, João ele veio, ele começou a testemunhar sobre essa luz, mas ainda não acabou aí, a história não acabou aí. Vai ter um momento que a própria luz vai vir e ela já estava chegando. E essa luz não é só uma luz qualquer, é a verdadeira luz. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ela é a única luz genuína, é a única luz que é completa, que é autêntica. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer outra luz é falsa, é imitação barata. Quer dizer que qualquer outro Deus é falso.
O único Deus, o único que traz a salvação, o único que ilumina as nossas trevas é o Senhor Jesus. É o nosso Cristo. Qualquer outra coisa é sombra disso, não tem valor. Então Ele era a verdadeira luz que faz o quê? Que ilumina todos os homens. Quer dizer que Jesus, que está invadindo essa era, está iluminando todos os homens, não só para trazer à tona os pecados e julgar, mas trazer possibilidade de salvação. Trazer um caminho para a restauração. E no versículo 10 ele diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Quando João, o apóstolo João está retratando aqui, ele está dizendo: olha, pensa na ironia. Pensa que coisa curiosa. Aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, um dia resolveu vir para a criação. E sabe o que a gente fez? Com o Criador, com a palavra, com o verbo, com aquele que é Deus, nós rejeitamos, nós não o reconhecemos. Aquela luz que resolveria todos os nossos problemas, aquela luz que é a solução, que é a vida para todas as nossas mortes que a gente viveu, o mundo rejeitou o seu Criador. E no versículo 11 ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus ele veio para aquele que era a sua herança, o seu próprio povo, ou seja, o povo de Israel. E eles decidiram não só ignorar, não só, deixa ele de lado, não vamos ouvir não. Eles intencionalmente rejeitaram Jesus. Intencionalmente, eles não só abandonaram ele, mas eles disseram: nós não queremos ter relacionamento, nós não reconhecemos você como essa luz, como esse Messias, como aquele que veio trazer vida. Mas aí você lê comigo o versículo 12, e existe uma mensagem de esperança, porque o apóstolo João continua dizendo: contudo, mas, portanto, aos que o receberam. Alguns rejeitaram, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todos rejeitaram, nem todos abandonaram, alguns resolveram crer. E aqui crer não é no sentido intelectual de entender o que aconteceu. Aqui crer é esse compromisso real com essa pessoa, com essa luz, com essa verdade. É um relacionamento. E aí ele finaliza esse versículo dizendo: deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Em que sentido ele está falando aqui? Diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falava sobre a adoção de filho. Então você que foi adotado por Deus, você recebeu as heranças que Deus tem. Então todas as bênçãos que Deus podia te dar, você já recebeu. As vitórias que você poderia ter, Deus já te deu. A vitória naquela cruz, você já compartilha dessa cruz. Mas o que João está falando aqui é que você não só tem tudo por direito como filho adotivo, mas de alguma forma espiritual, você agora nasceu de Deus. Agora você é filho de Deus no sentido de que a sua origem, nesse momento que você crê, passa a ser divina. O que quer dizer isso? Lembra da morte que eu falei que eu e você merecíamos, devíamos ter, aquelas 3 mortes por conta do nosso pecado? Quer dizer que a partir desse momento que eu nasci de Deus e tenho essa nova vida, a vida que está no meu Pai, que agora me gerou, está em mim também. Não por algo que eu tenha feito, mas porque Ele resolveu compartilhar comigo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que a morte não tem mais poder sobre nós. Nenhum tipo de morte tem mais poder sobre nós. Agora nós podemos nos relacionar com Deus. Agora eu sei que se eu morrer eu vou ressuscitar. E melhor, eu vou ressuscitar eternamente para estar ao lado dEle. Porque eu nasci de Deus e essa vida agora começa a habitar em mim. E ele diz no versículo 13, para não ter dúvidas: os quais não nasceram por descendência natural. Ou seja, você não nasceu por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Ou seja, não foi alguém que planejou o seu nascimento, não foi seu pai e sua mãe que decidiram e vamos gerar agora essa criança de forma sobrenatural. Não, ele finaliza o versículo 13 dizendo: mas nasceram de Deus. Ou seja, a sua nova vida foi feita porque Deus decidiu que ela acontecesse. Isso é para tirar todo o mérito humano. É para falar: foi graça de Deus e misericórdia dEle que decidiu te encontrar e decidiu te salvar. Não foi porque você era mais bonito, até porque se fosse assim, muitos de nós, né, incluindo eu. Não foi porque você era mais religioso ou você era mais empenhado. É porque a graça de Deus um dia te alcançou pela soberania dEle. E Ele decidiu, pela misericórdia dEle, por essa graça imerecida, alcançar o seu coração e fazer você nascer de novo para ter essa vida. Então nem a solução para os nossos problemas a gente conseguiria correr atrás. Não pelo nosso esforço, mas foi por causa daquela
cruz naquele dia. Vamos lembrar um pouco aqui do que João está fazendo. Primeiro ele começou falando de antes da criação, criando esse cenário, falando dessa palavra que vivia na eternidade, que era Deus, estava com Deus, que a partir dele todas as coisas foram criadas, ele sustenta todas as coisas, ele é a luz dos homens, ele é a vida. Depois ele desceu um degrau e começou a falar, olha, essa luz começou a brilhar nessa terra, primeiro através de um homem, mas aí as pessoas rejeitaram essa luz, e aí, de repente, ele deu oportunidade para que algumas pessoas pudessem crer. E tudo isso é maravilhoso. Imagina aqueles dois públicos ouvindo João e a gente aqui hoje ouvindo essa palavra e olhando e falando, nossa, mas que lindo isso, hein? Que história bonita, não é? Nossa, olha só, imaginar como isso aconteceu. Mas ainda falta uma peça do quebra-cabeça, porque quando a gente olha para a nossa vida e pensa, ok, mas como que eu nasço de Deus? Como agora que eu saio das trevas, como eu me torno filho, como que eu recebo isso? Porque se essa palavra que você falou, ela é eterna, eu que não sou eterno, que sou finito, como que eu posso me conectar com isso? Ou então, se ela é santa, como que eu, pecador, posso ter relação com ela? Ou então, se ela é divina e eu sou humano, como? Como que eu posso participar disso? O que passava na cabeça das pessoas é olhar para o discurso de João e falar assim, olha, mas o que você está falando tem que ter tido mais alguma coisa, porque para eu chegar nesse ponto de salvação, tem que, de alguma forma, como se essa palavra que ao mesmo tempo é Deus para representar Deus, ela tem que ser também humano para me representar. Porque se ela só continuar sendo Deus como ela é, eu não vou conseguir ser salvo. João Batista não serve, apesar dele ser homem, porque ele é tão pecador como eu menos ainda, porque eu conheço o meu coração, eu sei que eu preciso de salvação. Então como que a gente resolve isso? Aí João, parece que ele viu as interrogações nas nossas cabeças, e ele vai no versículo 14 e responde isso, e ele começa dizendo o seguinte, aquele que a palavra tornou-se carne, o verbo encarnou-se, ou seja, aquele que era, simplesmente existia continuamente, sem início, decidiu em algum momento da história passar a ser, passar a existir, fazer algo que nunca foi feito antes, se tornar humano. Quando a gente olha para a humilhação que Jesus teve naquela cruz, e olhando para esse cenário, até esse versículo aqui, a gente começa a imaginar o quão ilógico é a humilhação que Jesus passou. Mas a gente se lembra do amor que ele tem junto com o Pai, e começa a perceber o amor que motivou ele para alcançar os nossos corações. Para o grego que está ouvindo isso aqui, esse discurso de João, e ele entendeu primeiro que era logos, porque ele sabe que é essa filosofia, quando chega nessa parte ele fala assim, é impossível isso que você está falando. É impossível algo imaterial, algo que é essa realidade, esse pensamento se tornar homem. Para o judeu, menos ainda, porque ele está olhando como que a palavra de Deus, a Torá sagrada, se tornou algo como a gente, humano como nós. Mas para eu e você, essa é a melhor notícia que a gente poderia ouvir na nossa vida. Porque a peça que faltava está aqui. A solução para o nosso problema do pecado está aqui. Jesus, gente, ele não trouxe uma mensagem de Deus, ele é a própria mensagem de Deus. Ele não é alguém que veio explicar intelectualmente sobre Deus. Nós olhamos para ele e ele explica a Deus quem é a partir da própria vida. Ele se encarnou. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele um dia resolveu nascer, ele resolveu crescer, ele teve que ser ensinado, ele passou fome, ele passou sede, ele se cansou, ele dormiu, ele chorou, ele ficou sofrendo e ele teve que morrer. Entenda, a palavra ela não deixou de ser Deus, ela apenas acrescentou uma natureza humana. Não é uma natureza que se mistura, mas ao mesmo tempo não se divide. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Aí você pergunta, como isso é possível? Qual que é a resposta? Não sei. Eu só sei que essa é a resposta para o meu problema. Essa é a solução para o problema do mundo. Essa é a resolução de toda a eternidade de uma humanidade caída, onde a gente merecia a morte eterna. Mas por causa desse dia, eu e você temos uma esperança, uma luz de novo. Porque se Jesus não fosse homem, gente, ele nunca poderia representar a gente, a humanidade. Ele não poderia morrer no meu lugar, ele não poderia me substituir, ele não seria tentado como eu fui tentado, apesar de nunca ter caído em pecado. Mas também, se ele não fosse Deus, ele nunca poderia me salvar, seria só mais uma morte.
Ele não teria poder para vencer os pecados. Então, quando nós olhamos que a palavra se fez carne, nós estamos olhando para algo que é absolutamente necessário para que eu e você sejamos salvos. E ele continua ainda no versículo 14, diz: e viveu entre nós. Essa é uma notícia maravilhosa, porque além de saber que ele se encarnou e ele resolveu, a gente começa a olhar para o povo de Israel, porque o que acontecia? O povo de Israel tinha um templo, inicialmente era aquele templo que desmontava e montava lá com Moisés, depois eles criaram mesmo um templo físico, e o que era o templo? Era a representação da manifestação de Deus. Então Deus se manifestava ali no templo. Só que o que acontece? O povo de Israel abandonou a Deus. E aí em Ezequiel, olha o que fala. A glória, lá no capítulo 10, versículo 18. A glória do Senhor saiu. Depois ele vai dizer lá no capítulo 11, versículo 23. A glória do Senhor subiu e parou sobre o monte que está ao oriente da cidade. Gente, imagina o desespero. A única solução para os nossos problemas, aquele que é a fonte de vida e satisfação, virou o rosto para nós. Nos abandonou, foi embora. A palavra utilizada aqui é uma palavra que você já deve ter ouvido, que é a Shekinah, que é essa glória de Deus. A Shekinah foi embora. A glória de Deus foi embora. A oportunidade de eu ter um relacionamento com o Pai, assim como Adão e Eva tinham lá no início, acabou. Sem esperança, desolação, desespero. Quando João vem e fala o seguinte, olha, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, a palavra que ele utiliza aqui é tabernaculou-se, ou seja, ele está usando uma palavra do Antigo Testamento, dizendo, olha, aquela glória que abandonou a gente, voltou. Aquela glória que deixou o povo, está de volta andando por essa terra. Sabe o que isso quer dizer? Que há esperança de novo para a gente se encontrar com o nosso Deus. Há esperança de novo para poder ter um relacionamento com Ele. Ele voltou, Ele está aqui. E sabe o que é mais interessante? Não é um edifício parado. Ele está andando por essa terra, alcançando as pessoas, dando luz aos homens, tirando as pessoas da treva. Então essa notícia é maravilhosa. E ainda mais maravilhosa, sabe por quê? Porque hoje eu e você sabemos que essa Shekinah, essa glória de Deus, esse poder de Deus está sendo manifesto através de cada um de nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Quer dizer que hoje você no seu quarto pode dobrar os seus joelhos e Deus se manifestar de forma poderosa, do mesmo jeito que se manifestava no Antigo Testamento. Porque Ele está em nós através do seu Espírito. Quer dizer que não há mais impedimentos, porque um dia Ele se encarnou, um dia Ele nasceu. E ainda no versículo 14 ele diz, vimos a sua glória. João está dizendo o seguinte para mim e para você, olha, eu não estou contando uma história que eu ouvi. Eu não estou lendo sobre um relato, eu vi isso. Eu sou testemunha disso. A glória andou entre nós, ele era um homem na Galileia, ele comia peixe assado com a gente. Existe esperança porque eu vivi isso, eu contemplei esse Deus encarnado. Glória como do unigênito vindo do Pai. João está dizendo, olha, o que eu vi, e a palavra unigênito aqui quer dizer isso, eu vi algo único, algo que não existiu e nunca vai existir mais sobre essa terra. Jesus era único na sua essência, em quem Ele é. Não existe mais nada parecido com o que Ele foi ou com o que Ele é, e nunca vai existir. Por isso que Ele é esse unigênito do Pai, e Ele era cheio de graça e de verdade. O Deus encarnado andando por essa terra era esse Deus de graça, essa graça que nos alcança, essa graça que tem misericórdia, que nos salva, mas Ele também era cheio de verdade, porque Ele traz à tona, Ele mostra, Ele revela o pecado que nós estamos, mas Ele nos dá a oportunidade de ser colocados diante dessa luz, para a gente entrar nesse caminho de salvação. Esse é o momento que nós celebramos no Natal. Esse é o momento que nós geramos expectativa sobre o que aconteceu, nos lembrando o que aconteceu. Esse é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Agostinho, ele vai dizer o seguinte sobre esse momento da história. Ele diz, o Criador se fez homem, para que a régua das estrelas fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, para que a fonte sentisse sede, para que a luz dormisse, para que o caminho se cansasse da jornada, para que a verdade fosse acusada de testemunho falso, para que o mestre fosse açoitado, para que a fundação fosse suspensa no madeiro, para que a força se tornasse fraqueza, para que a cura fosse ferida, para que a vida morresse.
Isso aconteceu para que eu e você pudéssemos ter um encontro com essa luz, com essa vida. A minha fome, a minha sede, o meu cansaço, os meus sofrimentos, as minhas aflições, as minhas injustiças, as minhas fraquezas, até a minha morte, Jesus assumiu naquela cruz, porque Ele se encarnou como homem nessa terra. Então, quando nós vivemos esse momento, nós nos lembramos disso. Nós criamos expectativas sobre isso. Esse é o momento da gente olhar para a nossa vida, e o final do ano é ótimo para isso. Sabe o que a gente precisa olhar? O que a gente viveu nesse período de ano, que a gente deixou com que as trevas invadissem o nosso coração? Porque nós sabemos, a partir dessa palavra, que existe uma luz que as trevas não venceram. Então esse é o momento para a gente se lembrar dessa notícia maravilhosa e nos posicionarmos diante disso que nós vivemos e falar: olha, não tem trevas que possam me alcançar. Não há nada que possa alcançar o meu coração, porque a luz venceu e hoje está sobre mim através do Espírito Santo dele vivendo em mim. E essa luz continua brilhando. Gente, existe uma história, uma narrativa sobre coisas relacionadas ao Natal, sobre a árvore do Natal, sobre as bolas do Natal e várias outras coisas. Isso surgiu lá 200, 300, 400 anos depois de Cristo. Antes disso, lá no 4º século, as pessoas já comemoravam o Natal, em dezembro. Existe a notícia que um imperador do sol, e a gente entende isso, mas naquela época a igreja do 1º século e do 2º século já comemorava o Natal, e eles colocavam luzes nas ruas, nas suas casas. Na época era vela, não pisca-pisca de LED. Sabe por que eles faziam isso? Para o tempo que eles estão vivendo essa expectativa de celebrar o Natal, eles pudessem olhar para aquela vela, ou para o seu pisca-pisca na sua janela, ou para luzes que estão ali na Afonso Pena, e se lembrar que a luz invadiu as trevas, que as trevas não venceram, e que ela continua brilhando através da sua igreja hoje. Então eu quero encorajar você a botar luzes na sua casa, pisca-pisca. É um modo de evangelizar. Eu chego para o meu irmão que não é cristão no meu trabalho, e vejo uma árvore de Natal e um pisca-pisca brilhando ali, eu chego: você sabe por que o pisca-pisca está brilhando? Existe uma luz que invadiu as trevas e pode invadir as suas trevas agora. Pode acabar com a sua bagunça agora. Pode restaurar a sua vida agora. Esse é o nosso Jesus que se encarnou. E é isso que nós criamos expectativa e celebramos. Só que a história não terminou. A história não acabou aqui. Anos e anos depois, a gente vê o mesmo João, já bem velhinho, sozinho, exilado numa ilha. E aí ele está lá, talvez no momento devocional dele. E aí Jesus vem e começa a se revelar, e ele começa a escrever uma carta chamada Apocalipse. O mesmo João que contou essa história para a gente através do seu evangelho, lá no livro de Apocalipse ele também nos conta como que essa história termina. Lembra que nós estamos vivendo no entre, celebrando o Natal, com a expectativa do Natal que vem para celebrarmos o Natal, mas também existe uma outra espera, uma outra expectativa, algo que nós aguardamos, e João registra isso no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, no versículo 20, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Aquela luz que invadiu as trevas, aquele que é a eternidade, aquele que é o verbo, aquele que criou, aquele que sustenta, aquele que nasceu naquela manjedoura e viveu caminhando por essa terra, mas um dia ele morreu, ele ressuscitou, ele foi aos céus, e ele nos diz hoje: gerem expectativa, celebrem, anseiem, desejem, porque eu venho em breve. Só que dessa vez eu não venho como uma luz que vai vencer as trevas num certo período, numa determinada situação. Eu venho para acabar de vez com tudo, com todas as trevas que existem sobre essa terra, com toda a dor, com todo o luto, com toda a morte. Eu, Jesus, volto, e dessa vez a minha luz vai brilhar como nunca brilhou antes, e vai transformar e restaurar todas as coisas. E aí João, lendo e sendo revelado, diz assim: amém, vem Senhor Jesus, nesse versículo 20. Só que ele não está dizendo no sentido de passivo: ah, amém, eu concordo com isso. Não, aqui João está dizendo, e o original fala sobre isso, é como se João estivesse respondendo a Jesus, dizendo: Senhor, mas vem mesmo, com urgência,
vem rápido. É um desejo ardente, é uma expectativa, essa esperança viva que não morre, é um clamor a Jesus. Jesus vem, porque nós precisamos. E essa expectativa que nesse tempo nós devemos colocar no nosso coração, não é o governo, não é o dinheiro, não é qualquer outra coisa que vai resolver nada sobre essa terra. É o Senhor Jesus, Ele reinando eternamente e a gente com Ele. Ele é a solução, Ele é a nossa esperança. Nós hoje vivemos aqui com as nossas responsabilidades, evangelizamos, somos missionários, ministramos sobre as pessoas. Hoje nós somos a luz que ilumina as trevas das pessoas, mas é também o momento de a gente gerar esse anseio ardente de urgência sobre o nosso coração e dizer: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Jesus sobre nós. A luz brilhou, a palavra se fez carne, a vida venceu a morte e Ele está voltando. Então meu desejo para você, meu irmão e minha irmã, é que nesses dias você possa relembrar isso. E você assuma uma postura de entender que não importa o quanto as trevas alcançaram o seu coração, existe uma luz que venceu e ela vai voltar. Então que a esperança seja renovada, que a fé seja fortalecida, para que você olhe a partir do ponto de vista de como Deus está conduzindo toda a história e a nossa história através dessa história.